Bem-vindos a mais uma entrevista Eco. Hoje temos connosco Nuno Fernandes, que foi nomeado presidente do Comitê de Auditoria do Banco Europeu de Investimento. Viva, muito obrigado pela sua presença. Conte-nos um pouco como é que surgiu esta nomeação para o Comitê de Auditoria do BEI. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite por estar aqui. O BEI é o Banco da União Europeia e, como qualquer instituição, tem os seus acionistas, e neste caso os acionistas são os países da União Europeia, que têm uma reunião anual dos acionistas onde, neste caso, aprovam o nome, os nomes são propostos e aprovam nomes de membros do único comitê que existe, que é o Comitê Independente que supervisiona o banco. Portanto, é nesse sentido que funciona. Como é que surgem essas propostas? Como é que cada Estado-membro colige um conjunto de propostas para apresentar? Grupos de Estados-membros, não é por Estado-membro, Ok. grupos de Estados-membros, porque são só 6 pessoas e, portanto, os Estados-membros agrupam-se em grupos e, portanto, cada grupo de Estados-membros propõe uma pessoa para este órgão, que é o órgão não executivo, e faz a mesma coisa com o órgão executivo, também propõe uma pessoa para o órgão executivo quando chega à altura. E neste caso específico, sabe quais eram os países que propunham o seu nome? Não, neste caso não é Não é público. Não é público. Ok. No seu vasto currículo, também já esteve a exercer funções ao nível de auditoria no Banco de Portugal. Eu pergunto-lhe, essas funções são uma boa pista para saber o que é que o espera agora no Banco Europeu de Investimento? São sem dúvida, porque estamos a falar de uma instituição financeira, mas com uma realidade completamente diferente, mas algumas das questões são semelhantes, ou seja, a função de um conselho de supervisão e de auditoria tem funções universais em qualquer instituição financeira, de zelar por boas práticas, pela qualidade da auditoria externa e interna, pela qualidade dos dados financeiros e, portanto, nesse sentido são comuns. Obviamente que estamos a falar de universos completamente diferentes. O Banco Europeu de Investimentos é a maior instituição multilateral do mundo e, portanto, é um banco da União Europeia que tem objetivos também de política comunitária e com um balanço realmente que não tem qualquer comparação com qualquer outro banco, portanto, em termos de impacto e de desafio é maior. E sim, e sendo um AAA, não é? Em termos de rating também provavelmente ajudará a estar um bocadinho mais tranquilo. Ajuda o AAA a estar mais tranquilo, mas temos que o manter e é preciso trabalhar todos os dias para o manter, porque se não tivermos o nosso rating AAA temos um grande problema pela frente, porque temos que levantar todos os anos mais de 60 mil milhões nos mercados de capitais, que é um volume que só se consegue mantendo o rating AAA. E sem o rating AAA também não conseguimos ter boas condições de financiamento à economia e às empresas que nos procuram. Quando esteve no Banco de Portugal, nessa altura, quais é que foram? Foi uma função que manteve até 2023, peço desculpa, entre 2018 e 2023. Quais foram os principais desafios que sentiu na altura para fazer esta auditoria ao Banco de Portugal? Em primeiro lugar, o primeiro grande desafio foi o meu primeiro grande cargo em termos de um conselho de administração como não executivo, de uma instituição que tem uma importância grande em Portugal e a nível do sistema monetário europeu, a mesma coisa. Grandes desafios foram anos realmente conturbados, quer em Portugal pelas questões do sistema financeiro que nós sabemos, quer a nível internacional, pelas questões do quantitative easing e toda a questão relacionada com o Covid e resposta à crise europeia. Portanto, foram anos em que o balanço do Banco de Portugal mais do que duplicou e isso trazia riscos acrescidos e, portanto, exigia uma monitorização e um controle muito mais adequado. E, portanto, foi isso. Foi um desafio de crescimento e de grande volatilidade externa e nos mercados. E o que acha como é que transporta isto agora para o BEI? Ou seja, quais são os desafios que acha que vai encontrar acrescidos e diferentes a exercer estas funções no Banco Europeu de Investimento? Acho que o que tem de semelhança e desafios semelhantes é que estamos numa envolvente externa com muita volatilidade e com muita incerteza e que causa realmente grandes disrupções para os mercados financeiros, neste caso internacionais, que é o que é mais relevante para o BEI. Toda a questão da União Europeia, toda a questão da insegurança e de potencial guerra às nossas portas, e toda a questão do desenvolvimento económico no espaço europeu num ambiente que está mais com a economia a crescer muito menos e com problemas económicos. E, portanto, nesse sentido, o papel do BEI torna-se cada vez mais relevante porque deve ajudar a União Europeia a implementar as suas políticas e vem com desafios grandes de manter o seu impacto e adicionalidade que com as alterações todas que existem nos mercados não é um dado garantido. E, portanto, existe neste momento um plano estratégico, um novo plano estratégico para o BEI a ser discutido, que tenta justamente entrar em novas áreas, desenvolver novos produtos financeiros, mas quando se desenvolve e quando há inovação, obviamente que acarreta também riscos adicionais e é preciso controlar bem para garantir a solidez financeira do banco e, em última análise, o dinheiro dos contribuintes, que é um banco que é de todos os países da União Europeia.
E com este eventual processo de alargamento da União Europeia, com a necessidade natural de dividir os fundos estruturais por mais países e, portanto, países que tradicionalmente recebiam fundos estruturais, provavelmente, por exemplo, estou a pensar no caso de Portugal, poderão já não receber tanto, isso fará com que o BEI venha a desempenhar, tenha a possibilidade de vir a ter um papel ainda mais relevante em economias como a nossa? O BEI é um banco e, portanto, empresta dinheiro, não tem qualquer ligação com os fundos estruturais. Agora, empresta dinheiro a projetos que sejam economicamente rentáveis e, ao mesmo tempo, criem impacto na União Europeia. Não é bem, é 90% é na União Europeia. O BEI já tem bastante, tem cerca de 10% do seu balanço fora da União Europeia, muito na Europa de Leste e fora da Europa como um todo. Dito isto, a questão destas novas tendências e do que estamos a falar de alterações geopolíticas e os riscos acrescidos que traz e a entrada de novos países, há um efeito direto. Se entrar um país novo na União Europeia, esse país tem direito a ser acionista do BEI, como todos os que aqui estão. E quando há uma saída de um país, como houve recentemente o Brexit, foi uma grande complicação para o BEI, porque é um grande acionista que tem que sair e, portanto, como é que se encontra espaço para entrar, para alguém tomar o espaço desse acionista e comprar as suas ações? Porque isto tem implicações, no fundo, também para os orçamentos de Estado, que quem teve que comprar as ações do Reino Unido teve que desembolsar efetivamente muitos bilhões de euros por essas ações. E, portanto, a entrada de novos países tem claramente esse potencial efeito quando acontecer. Vai haver novos acionistas no banco e, obviamente, que os fundos, mas o banco não tem uma política de emprestar por nacional, não tem uma política de emprestar nacional. Não existe uma alocação automática por país. Não. Mas a minha pergunta era, perante a ausência de fundos estruturais, os países... Sabemos nós que os utilizam para financiar, por exemplo, no caso de Portugal, grande parte do investimento público é feito via fundos estruturais. Na ausência deles, terá que recorrer, se calhar, a outras soluções, e daí eu perguntar-lhe se achava que essa diminuição dos fundos poderia aumentar o recurso ao BEI para financiar algum tipo de investimentos públicos. Penso que não haverá uma relação direta acima de tudo, porque um empréstimo tem que ser solvente e, portanto, tem que ter um rácio de capital próprio por trás suficiente e, portanto, não vamos emprestar mais apenas porque alguém não consegue ter recursos a fundos do outro lado. Isso não é, porque realmente tem que se controlar bastante os riscos do balanço. Mas e considera que há margem para a atividade do BEI aumentar em Portugal? Porque nós já vimos o BEI com um peso mais significativo do que tem hoje na economia nacional. Há seguramente margem, tem a ver com a existência de projetos que sejam projetos que sejam elegíveis em primeiro lugar e em segundo que sejam projetos que tenham as duas coisas, interesse financeiro e económico-financeiro e solvabilidade económico-financeira e capacidade de criação de valor e de repagar os empréstimos e por outro lado tenham um impacto a nível da coesão e desenvolvimento nacional. E, portanto, mas é preciso que surjam projetos. A primeira coisa é que surjam projetos ou empresas. Por exemplo, temos um grande déficit em termos do BEI de empresas portuguesas a concorrerem a projetos financiados pelo BEI comparados com outros países semelhantes a nós em dimensão. Por quê? Por desconhecimento? Por medo de recorrer? Por incapacidade? Não consigo justificar. Os dados são só estes. Agora, porquê? Não consigo justificar. Perguntava-lhe ainda, nestas novas áreas de negócio que o BEI está a tentar explorar e a criação de novos produtos, pode-nos explicar um pouco sobre que áreas de negócio são estas e que produtos serão esses que poderão estar a ser avaliados? Os que podem estar a ser avaliados não posso, mas posso falar em grandes áreas como o BEI, isso é público, nos últimos anos teve um grande impulso na questão da transição climática. E, portanto, desde há uns anos para cá, o BEI até se renomeou como The Climate Bank, The EU Climate Bank. E o que é que isso significou na prática? Que todos os funcionários do BEI havia objetivos muito claros, KPIs muito claros, de mais de 50% do volume de negócios do BEI ser direcionado para financiamento. E conseguiu-se atingir esse objetivo muito antes do prazo que estava estabelecido. Agora temos novas realidades, e temos novas realidades como a questão da segurança e da defesa na Europa. Podem ser novas aberturas e novos produtos oferecidos nessa área. E depois podem ser mesmo novos produtos estruturados. O BEI foi o primeiro banco a nível mundial, a primeira instituição a emitir um Green Bond em 2007 e, portanto, começou a desenvolver o mercado das Green Bonds, que sabemos que hoje é um mercado muito importante para empresas e instituições financeiras e, portanto, há outros produtos que podem ser iniciados nos mercados de capitais que têm um caráter inovador, mas que têm que ter também
a questão da escalabilidade e adicionalidade. Se for um produto apenas para o BEI, não faz muito sentido. Agora, criar produtos novos que desenvolvam mercados e soluções inovadoras de financiamento, esse é o objetivo verdadeiro do BEI. Nuno Fernandes, muitíssimo obrigado pela sua presença. Esta entrevista do ECO fica por aqui. Fique connosco. Obrigado.